Oi, meu povo. Olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Esses bastidores desse podcast é unção pura. A gente já chora antes, a gente já conta testemunho antes, é maravilhoso. Mas isso aí, né, é também Deus tinha que guardar um pedacinho desse lado especial para mim, né, Rafael? Porque, ó, vou falar um negócio para vocês. Ai, Jesus, Jesus é lindo, meu povo. E hoje eu tô com dois convidados aqui que eu amo. São pessoas que eu já conheço, que eu amo muito. São pastores também da Igreja Amor e Cuidado. Ai, só amor e cuidado? É Jesus que tá mandando e eu tô obedecendo. Aqui tá a minha casa. A hora que Jesus falar outra igreja, eu vou chamar da outra igreja. Mas enquanto Jesus está falando de amor e cuidado, ele quer alguma coisa com amor e cuidado comigo e com os pastores da amor e cuidado. Então, pastores da amor e cuidado, vocês estão, hein, sendo muito convocados. Estamos com o pastor Marcos, pastora Paula. Aplausos, Rafael. Aplausos, Rafael. Eu tô achando isso o máximo. Aplausos para esses pastores maravilhosos. Amém. Que vão, lógico, falar um pouquinho da vida deles, contar um pouquinho aí dessa caminhada com Jesus, que eles inspiram muito. Eu conheço eles, assim, não muito, né? Mas conheço um pouco já. E o pouco que eu conheço são pastores incríveis que me inspiram. Por isso que eu creio que Jesus colocou o meu coração para convidá-los para esse podcast. O nosso tema de hoje é a vitória em Jesus, que é um tema que, né, não tem nem o que comentar. A gente podia só falar assim, a vitória em Jesus, tchau! Porque, né? Acabou, completo. Acabou! Aí, já a musiquinha no final, Rafael, beleza, beijo. Porque se você entender esta frase, você entendeu tudo. Bom, mas o pastor e a pastora trabalham com casais, né? Que eu acho também muito legal falar. Então, assim, vou abrir para vocês se apresentarem, falar quanto tempo vocês, né, seguem Jesus, se vocês nasceram na igreja ou não, quanto tempo vocês estão casados. Pode ficar à vontade, conta a história de vocês, que eu amo ouvir histórias, principalmente de pastores. Amém. Fica à vontade. Bom, você quer começar Não, primeiro? começa você, amor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer você, Nath, né, o seu esposo aqui. Poxa, muito obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui hoje, né? E a minha história, assim, na verdade, eu não nasci na igreja. Na verdade, o meu pai, ele era, como é que eu posso? Ele era desviado da igreja. Uhum. E aí ele conheceu minha mãe e tudo, e os dois resolveram ser hippies. E os meus pais eram hippies. Jura? É verdade. Olha lá, eu amo. De paninho na praça. Gente, eu amo as histórias, são as melhores. Eu sou E pra aí- fazer os negocinhos. Então, e aí a gente pegou e tudo. E, na verdade, meus pais conheceram a Cristo quando eu tinha, acho que uns 14 ou 15 anos, mas eles conheceram, eu não conheci. E esse meio tempo todo eu fiquei em casa, eu fiquei assim, fora daquela questão de igreja, né? Na verdade, eu dizia que eu não acreditava em Deus, eu achava que Deus não existia, aquela coisa toda e tal. E eu me lembro que com 22, 23 anos, eu me lembro até hoje, que eu tinha saído para beber num bar, né? Porque eu tinha uma vida muito devassa, na verdade. Eu passava semanas e semanas na rua, assim, bebendo mesmo. E em uma grande cidade como Belém, você encontra oportunidades para tudo. E eu me lembro até hoje que eu tinha saído para tomar uma cerveja num bar. E eu estava no bar lá e tudo. E de repente uma moça passou. Uma moça que era uma vizinha minha. Ela passou e ela olhou para mim dentro do bar e voltou, foi para casa. E quando ela chegou na casa dela, Deus falou com ela assim: volta lá e fala com Marquinhos, porque eu era conhecido como Marquinhos, né? E aí ela não queria e tudo, mas ela voltou. Ela voltou, me chamou para fora, né? E aí começou todo o meu processo de conversão ali. Porque, na verdade, ela começou a falar dos planos de Deus para a minha vida. Eu olhei para ela e disse assim, não, eu não acredito nisso, né? Não acredito nesse Deus que você está falando. E ela falou, não, mas ele tem planos para você. E aí, eu me lembro que a gente, só para resumir a história, né? Eu me despedi dela, voltei pro bar, né? Porque tinha que voltar pro bar. E daquele bar, porque a cerveja tinha acabado, eu fui para outro bar. E do outro bar, eu fui para outro bar. E aí, me envolvi numa briga
uma briga imensa em um dos bares lá. E eu cheguei em casa, eu acho que eram umas 7h30, 8 horas da manhã, com o rosto todo roxo, com aquela coisa toda. Eu tinha brigado com 3 pessoas, né? E eu olhei no espelho, eu acho que a minha conversão foi justamente ali. Eu olhei no espelho e disse assim, eu sou muito novo para viver isso. Eu quero viver outra coisa. E a partir dali, eu topei um desafio que essa moça, que tinha me evangelizado no bar, tinha me feito, que era ir para um encontro com Deus. Um negócio de um encontro com Deus. E eu fui, passei o final de semana lá não entendendo nada, não sabia, eu olhava e dizia assim... Quem se identifica com isso? Que bando de crente chato. E o pessoal lá falando em línguas, aquela coisa toda e tudo, eu olhava assim e dizia, não, esse povo aqui é tudo louco, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu saí de lá, eu me lembro até hoje, quando eu saí de lá, eu estava no ônibus, voltando para casa, eu doido para fumar cigarro, né? Porque eu fumava naquela época, doido para ir para festa. Um louvor, a pessoa tocou. Um corinho. Um louvor, a pessoa tocou. Idade, Corinho. E essa pessoa tocou um louvor que falava sobre a grandiosidade de Deus. E aquele louvor tocou o meu coração. Quando eu desci do ônibus, eu desci outro. Nossa. Eu disse, gente, até o cheiro do cigarro, que eu estava louco para fumar, aquela ali realmente foi uma transformação para mim. Até o cheiro do cigarro um milagre. me deu nojo. A partir daquele momento, eu me converti. E aí foi. E aí teve outras lutas também, né? Mas, basicamente, a minha história foi essa, né? E os meus pais eram cristãos, mas eu não era. Eu nunca fui, né? E eu vivi tudo aquilo que o mundo me oferece, né? Por quê? Porque eu tinha influência, eu tinha amigos, eu estava numa capital, eu conseguia, eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, sempre tive, mas eu nunca tive um bom relacionamento com Deus, que era o principal, né? Agora, o meu amor aqui já é outra coisa. Agora vem uma história do céu. Eu ia falar, nossa, gente, o primeiro problema foi no grupo de louvor da igreja. Primeiro, te amo, obrigada. Foi muito especial quando a gente conversou. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu? Eu? Claro que você. Como eu, né? Me lembro quando eu vim fazer o curso de maquiagem, se eu sei um pouquinho de maquiagem, eu devo a ela, gente. E muito obrigada pelo privilégio de estar aqui. A minha história é o oposto do Marcos. Se eu tivesse conhecido o Marcos nessa época, nunca que eu tinha olhado para ele. Jamais. Na verdade, ela não queria olhar para mim, sabe? A nossa história... Mas foi muito de Deus. Mas nós vamos falar essa história também. Aguenta aí. Mas eu sou neta de pastor, né? Meu avô, pastor Francisco Bocucci, as mais idosas aí devem conhecer. Ele fundou várias igrejas aqui em Araçatuba. Era um homem incrível. Meu avô, meu Deus. E eu venho de uma família sacerdotal. Eu tenho vários tios, primos, pastores, né? E eu nunca imaginei que eu seria pastora. Eu sabia que eu queria servir a Jesus, né? Desde pequena. Eu era empresária, eu venho de uma família empresarial. Eu tinha, né, um estabelecimento empresarial. E meu pai sempre achou que eu daria continuidade nisso, né? Mas esse legado ficou com o meu irmão. E eu sempre falei para meu pai que eu não morreria atrás de um balcão. E aí Deus me chamou bem pequenininha. Acho que eu tinha uns 7 anos no Mensageiras do Rei. Só as antigas conhecem isso. E ali eu comecei, né, na igreja e fazia parte de tudo. Se tinha jejum, eu estava. Se tinha aniversário de boneca, eu estava. Eu estava participando de tudo. Do coral, do som menor, do Rocha Eterna, de tudo. E aí, cresci, sou desde pititica, da Amor e Cuidado, né? Que era a PIB nossa aqui de Araçatuba.
E uma família muito boa, eu tive uma criação incrível, meus pais são sensacionais. O pai é um homem íntegro, minha mãe é uma serva do Senhor incrível, a mulher que eu sou, eu devo a ela. Então, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. E aí, quando Jesus falou que eu não morreria atrás de um balcão, eu comentei com a minha família e eles falaram, não, meu pai falou de jeito nenhum, você vai pelo menos terminar os estudos, né? E eu obedeci. Eu falei, eu entendi de Deus que era o tempo de eu honrar pai e mãe, que haveria o tempo de eu deixar tudo por amor a ele. Mas aquele tempo eu precisava honrar os meus pais. E aí eu desisti de um sonho, eu ia para um grupo de música com 17 anos. Não passei no teste, tudo grupo M, não fui. Em honra ao meu pai e minha mãe. Depois eles me chamaram no ano seguinte, no outro. Depois de 5 anos eles mandaram de novo a carta e chegou no colo do meu pai. Aí meu pai falou: "Poxa, eu já falei para você que você não vai". Eu falei: "Pai, mas eles mandaram, Aí Deus falou com meu pai. Meu pai não era convertido. Só minha mãe. Aí, minha mãe era filha de pastor, né? Aí, meu pai falou, tá, vou mandar você para esse lugar, né? Já que Deus está te chamando, eu quero ver até onde isso vai. Vamos ver se o seu como que ele falou? Seu patrão agora vai ser Jesus. E aí eu fui, fiz o teste, passei de novo. E dali eu fui para Curitiba, no Grupo M, eu não voltei nunca mais. Porque lá em Curitiba, uma igreja me viu cantando, no Rio de Janeiro. O pastor me deu uma nota de R$1 com o telefone da igreja e falou assim, se você quiser ir para o seminário, a nossa igreja banca você. Está aqui o número do telefone da minha igreja. Cheguei aqui em Araçatuba, não era o nosso bispo, era outro. E claro, né, o pastor da época falou assim, esse cara está investindo você pro filho dele, né? Imagina, você que pegou, ligou. Ele falou, não, nós estamos investindo no reino. Nós queremos bancar os estudos dela. Nisso, eu fui 4 anos, Palavra da Vida Norte. E aí foi que eu conheci Marcos, o amor da minha vida. Graças a Deus pela vida daquela menina que foi naquele bar. Tá, mas vamos continuar essa história, que eu tô amando. Eu tô, tipo assim, assistindo esse camarote. E aí Você foi isso. Fui para Belém do Pará fazer seminário. Aí fui para Belém, lá. Meu primeiro ano foi sensacional, um projeto. No primeiro ano você se formava, né? Você continuaria o bacharel se viesse para o segundo. E aí a igreja, né? Não, nós vamos continuar bancando você. Eu não precisava fazer nada. Eu acho que eu era a única aluna da igreja, do seminário que não se preocupava com finanças. Eu tinha o depósito do pagamento do meu seminário íntegro na linha. E mesmo assim, eu fazia tarefão, eu trabalhava, umas horas extras eu fazia estágio, eu me movimentava porque eu precisava pagar as idas e as voltas, né? que há 20 anos atrás não era tão barato assim. E aí fiz no meu segundo ano, fiz ainda sozinha. Quando eu fui para o terceiro ano, Marcos entrou no primeiro. E aí foi aquela que ele falou, quando eu bati o olho nela, nós estávamos num acampamento. Sabe quando os veteranos chegam? Aí depois vem os primeiros anistas, a gente encontrava os primeiros anistas num acampamento. A gente estava num Aras, ali, né, afastado do seminário. E foi quando ele me viu. Eu nem liguei para ele. Eu bati o olho nele, assim, uma hora, assim, porque ele me abordou, perguntou meu nome, falou que eu era linda. Eu falei, nossa, que menina abusada. E dei as costas, fala com a minha mão, fui embora. Eu tinha um foco, eu não queria namorar, eu queria servir a Jesus. Não é uma coisa que me distraía, homem não me distraía. Quantos anos vocês tinham nessa época? A Paula tinha 23, mano. 23, eu casei com 25, você com 26. 24. Não, 24. Em 6 meses nós casamos, né? Tá, agora uma pausa na história dela. Aí você desceu do ônibus, ok? Tá, e aí pra você chegar nesse seminário. Ixi. Então, aí que foi a história. Porque quando eu desci do ônibus, a primeira coisa que eu senti realmente eu preciso fazer algo por Jesus. Que é uma motivação totalmente errada, né? Se eu vou fazer algo por Jesus, não. E aí Deus foi me transformando durante 4 anos da minha vida para eu chegar nesse seminário. Então, durante esses 4 anos da minha vida, a primeira coisa que eu queria fazer era pregar o evangelho.
Eu tinha como obrigação. Foi como a história do apóstolo Paulo. Ele se converteu e logo queria fazer algo porque ele queria pregar o evangelho, e assim foi. E comigo foi. Eu tive uma paixão tão grande, aquilo como você falou, né, de você, que quando você voltou, você teve uma paixão tão grande pela Bíblia, a vontade de conhecer esse Deus. Foi a mesma coisa, foi igual. Cara, eu pegava, eu destrinchava a Bíblia. Eu lia a Bíblia todos os dias, orava todos os dias. Eu pegava a Bíblia e ia. Aí veio, geralmente, durante esses 4 anos, eu costumo falar que foi a escola de Deus para minha vida. Por quê? Porque durante esses 4 anos, eu tive que enfrentar muitas batalhas que eram minhas, né? E aí eu acho que entra até mesmo agora no nosso tema, né? Que é a vitória em Jesus. Porque, assim, quando eu desci do ônibus, eu tive o nojo do cigarro, beleza. Eu não queria mais beber, tudo bem. Mas eu tinha outras coisas que eu precisava vencer. Por exemplo, a primeira coisa que eu tive que vencer na minha vida foi a ira. Porque eu tinha uma ira tão grande, algo tão grande no meu coração. E além da ira, tinha a questão também que as pessoas olhavam para mim e diziam assim, não, isso daí é pra furado. Não, ele só quer pegar as meninas da igreja, né? Não, isso daí, Marquinhos se converteu mesmo, não. E aí eu tive que mostrar para as pessoas a minha conversão. Só que através disso eu fui mostrando com o quê? Com intimidade com Deus. E eu mudei, eu realmente mudei. Mudei ao ponto que depois de 6 meses, dentro da minha casa, porque você sabe que dentro de casa que é o local onde as pessoas mais vão ver a sua mudança. Não é lá fora. Porque fora de casa você pode camuflar, você pode ser isso. É uma máscara, né? É uma máscara. Mas é quem convive com você todos os dias ali. E eu me lembro que o meu irmão, depois de 6 meses, meu irmão olhou para mim e falou assim mesmo, realmente, o Marquinhos mudou. Testemunho. Realmente o Marquinhos mudou. Então, aquele cara que era agressivo, que era aquela coisa, aquele cara todo que eu não era manso desse jeito, né? E assim, quem olha para mim diz assim, nossa, o pastor é manso. Não. Só a minha sogra me contando, eu ficava assim, não é possível. E assim, eu virei uma pessoa mansa por conta do quê? Do Espírito Santo de Deus. Por conta da intimidade com Jesus. E aí a minha palavra começou a mudar, a minha forma começou a mudar. Eu tive que pedir muito perdão para muita gente, porque quando eu me converti, muita gente já não gostava de mim, porque eu não era uma boa peça, né? Eu tinha enrolado muita gente, eu tinha passado muita gente para trás. Eu era um cara que realmente estava na lata do lixo. Se dependesse das minhas boas obras para ser salvo... Cara, nenhum de nós, né? Na verdade, nenhum de nós. A Bíblia fala que nenhum de nós. Mas se dependesse daquilo que eu era para ser salvo, eu nunca entraria no céu. Na verdade. E a verdade era essa. E eu tive que pedir muito perdão para gente, muitas pessoas, né? E algumas me perdoaram, outras não. Outras olhavam para mim e diziam assim mesmo, não, só quem perdoa é Deus, eu não quero saber de você, isso, aquilo, outro. Mas eu segui a minha carreira. Durante 4 anos da minha vida, eu tive que fazer tudo isso para eu poder chegar no seminário. Eu não fui direto para o seminário e dizer assim, não, Deus, eu acho que ele pegou, me lapidou para que eu pudesse chegar nesse ponto aqui com a Paula e dissesse assim, agora sim. Agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto para enfrentar outros desafios. Né? E aí ele foi me lapidando durante esses 4 anos. Eu me lembro que dentro desses 4 anos eu ajudei dentro da igreja, né? Eu fui líder de célula, desculpa. Fui líder de jovens, né? Então eu ajudei muitos jovens. Ajudei muitos jovens na tentação em relação ao sexo, né? Foi outra coisa que para mim eu tive que vencer muito. Por quê? Porque eu vinha de uma vida totalmente desregrada. Eu tinha a pessoa que eu quisesse, a hora que eu quisesse. E quando você se converteu, ou melhor dizendo, quando eu me converti, eu tive que entender que a minha vida precisa ser santa e pura. E para mim foi muito difícil, porque um rapaz de 22, 23 anos, não é verdade? Ia contra o mundo, contra aquilo que estava.
Eu me lembro que várias e várias vezes eu me ajoelhava na minha cama mesmo, me ajoelhava e dizia, Senhor, tira isso de mim, ou Senhor, me guarda, me protege, porque eu não quero voltar para onde eu vim. Eu não quero voltar da onde eu vim. Né? E eu sabia que isso poderia ser muito prejudicial para mim. E Deus foi me lapidando a respeito disso. No fundo, Deus foi lapidando o meu caráter. Porque, eu falo que é o que Ele está fazendo comigo, moldando o meu caráter. Essa é uma coisa assim, que sempre que eu hoje paro, às vezes, para pensar ou perguntar mesmo para Deus, sabe? Que às vezes eu fico meio questionando Deus. A gente tem isso, né? E às vezes eu falo, por que Deus? Mas para que isso, Deus? Mas por que eu, Deus? E sempre no meu coração vem essa palavra. Eu estou moldando o seu caráter. E sabe, Nath, foi um negócio assim, porque durante esses 4 anos eu passei por isso e tudo. Eu fiquei desempregado, eu tinha um bom emprego. Aí, de repente, eu fiquei desempregado, né? E durante esses 4 anos eu tive que aprender a ser servo. Eu tive que aprender a me guardar das paixões do mundo. Eu tive que aprender, claro, com muito custo, tudo isso. Eu tive que aprender a saber a caminhar sozinho. Eu tive que aprender a suportar muitas coisas, né? E parece que foi engraçado, porque no final desses 4 anos eu arranjei um bom emprego, de novo. Um ótimo emprego. E não era porque eu não procurava, não. Todos os dias eu procurava emprego. Todos os dias eu entregava um currículo, todos os dias eu fazia um bico aqui, outro ali. Eu me lembro de limpar a frente da casa dos outros com a enxada, né? Tirava o mato e tudo, que a gente morava num conjunto habitacional lá em Belém. E eu tirava o mato com a enxada e tudo. E por quê? Porque eu não tinha emprego. Eu me lembro de muitos amigos meus falando assim mesmo para mim. Olha, Marquinhos aí, olha o que Jesus fez por ele. Ele estava tão bem, ele tinha emprego. Eu me lembro disso até hoje. Me lembro de pessoas sendo usadas por Satanás para poder tirar a minha fé. E olhando, dizendo assim, olha Marquinhos, olha o que Deus fez por ele aí, ó. Agora ele está limpando vala. E eu ter que aguentar, aturar tudo isso. Sabe, eu acho que o brilho de qualquer pessoa isso é muito ruim. Né? Mas eu me lembro que no final desses 4 anos eu arranjei um bom emprego, que era um emprego na Perdigão. E eu tomava conta de uma rede de supermercados em Belém. E era uma rede muito grande, assim, e vendia bem. Né? Hipermercados, que era uma das maiores redes do norte naquela época. Hoje eles até faliram essa rede, mas era na época da Perdigão, ganhava bem. Então eu estava começando a me estruturar e tudo. De repente, quando eu comecei a pensar planos para a minha vida, de eu vou me estruturar, isso e aquilo outro, Deus vem com um chamado, dizendo assim, eu quero te enviar para o seminário, ou quero você completamente, integralmente na obra. E eu disse, caramba, cara. Aí eu olhei, eu me lembro até hoje, eu não titubeei, não tive dúvida, não tive dúvida nenhuma. Eu simplesmente ouvi a voz e disse assim, Senhor, estou aqui. No outro dia, eu me lembro até hoje, isso era no domingo, na segunda-feira, no outro dia, eu cheguei com o meu chefe e falei assim, eu quero entregar o meu lugar. E ele olhou para mim e falou, tu tá doido? Eu disse, não, eu quero entregar meu lugar. Não faz isso, pelo amor de Deus, por que você está fazendo isso? Porque Deus me chamou. E aí eu entreguei o meu lugar e recebi 15 centavos de acerto. Me lembro até hoje. 15 centavos de acerto. Muito dinheiro. Mas eu sabia que a promessa de Deus ia se cumprir. E aí eu fui para o seminário. A minha igreja pagou o meu seminário, né, durante os 4, 5 anos que eu passei lá. Deus nunca deixou faltar nada na nossa vida. Até o ponto que eu cheguei e encontrei essa menina aqui, linda, maravilhosa. Ela estava de luzes, ela tinha acabado de chegar de São Paulo. E eu me lembro até hoje que eu estava lá, eu tinha uma bermuda florida. Nossa. Eu tinha uma bermuda florida. Ele era daltônico. É de Deus, ele era daltônico. E eu tinha colorido e eu tava com uma camisa azul royal, Ela disse que não se lembra, mas não se lembra. Claro que eu lembro. Era muito marcante. Uhum.
Mas eu me lembro dela, cara. Ela tava com um short laranja, tactel, e uma camisa Hering branca, né? E uma sandália havaianas. Eu me lembro até hoje. Ela balançando o cabelo que ela tinha feito luz assim. Meu eu cabelo achei... era em cima do quadril. E eu assim, achei era enorme. lindo. Eu achei lindo aquilo ali. Eu olhei assim e falei, eu vou casar com aquela menina. E Casou. 19 anos depois estamos aqui. 6 meses e 2 dias. E os 6 meses é porque eu tinha tido uma desilusão muito grande de um namorado. Eu vim de uma desilusão. E aí, no seminário, achei que tinha encontrado alguém de Deus. E foi outra desilusão. E aí, foi a hora que eu decidi. Eu falei assim, eu só vou servir a Jesus. Tá bom já de homem. Pelo amor desses homens, dá muito trabalho, não dou conta. E aí, fui viver minha vida mesmo para Jesus, de verdade. Focada. E aí, ele chegou na área falando que ia casar comigo. Eu fugi dele igual o diabo da cruz, Durante 6 meses. E ele sempre, muito perseverante. A perseverança dele fez eu permitir uma conversa. E aí, na primeira, nós estávamos o lugar do seminário chamava Pensilvânia. Era uma oca, assim. Aí, nós sentamos na Pensilvânia, era 7 horas da noite. Era depois 7 horas. de um dia bem intenso de maratona que tinha tido lá. E eu sentei e falei, tá, deixa eu ouvir o que esse menino tem para falar, né? 6 meses insistindo tanto, né? Deixa eu dar uma olhada. Aí sentei e nós conversamos das 7 até 10h30, porque 11 horas tinha que estar nos quartos, né? E assim, parecia que tinha sido 5 minutos. E a gente conversou sobre tudo, foi tão especial. E eu lembro que eu entrei no quarto, eu ajoelhei na minha cama. E eu falei assim, eu não tô brincando. Eu não tô brincando, eu dediquei minha vida ao Senhor. E eu sempre acreditei, Nath, que eu tinha só uma bala na agulha. Eu não podia errar para casar, porque eu sabia que eu queria servir Jesus. Eu sabia do meu chamado. Onde, como, quando, eu só sabia que eu ia servir. Não era uma questão de título, não era eu queria servir Jesus. Eu não iria voltar para Araçatuba. Eu ia para as nações, para o mundo. Eu falei, Deus, eu só tenho uma bala na agulha, eu não posso errar. Se Ele é do Senhor, o Senhor vai me mostrar. Eu não admito errar nessa área. Se tiver que parar tudo. Eu lembro que antes da gente casar, 15 dias antes de casar, eu falei assim, meu pai não gostava de você, meu pai não conhecia, né? Ela fez todas as provas com Deus. Todas sem imaginar eu fiz. Até as mais mirabolantes eu fiz. Aquelas impossíveis de acontecer, aconteceu. Eu tô, tipo assim, assistindo um filme aqui. Eu tô assistindo um filme ao vivo, chorando, você tá entendendo? Ô, glória, Senhor! Aí eu sei que eu deitei e acordei no outro dia. E aí eu fiz muitas provas com Deus. A minha última prova foi quando o Marcos veio para casar. Eu tinha falado para minha sogra e para o meu sogro que se meus pais não batesse o olho nele e não gostasse, ele voltaria e nós não casaríamos. Minha sogra enlouqueceu, né? Ela ficou muito chateada, mas eu tinha já conversado com ele, a gente já sabia. E eu não falei nada para os meus pais desse acordo meu com Deus. E eu lembro que, ele fez de tudo para chegar aqui, porque a gente tinha dinheiro, né? Na verdade, para eu chegar aqui, era um pouco difícil, assim. Porque, por exemplo, como a gente tinha não trabalho, tinha dinheiro, né? não tinha trabalho nem nada. E eu me lembro que no começo, já no finalzinho, né, amor? No finalzinho do ano de 2005, mais ou menos assim. Que a gente casou em fevereiro de 2006. E no finalzinho de 2005 eu recebi o famoso PIS, né? Porque eu tinha deixado o emprego em 2005. Aí eu recebi. Nem isso eu tinha. E era uma quantia, acho que uns R$400. Naquela época era bastante. Era muito, vixe. E até eu cheguei com a Paula, falei assim, amor, guarda pro nosso casamento e tudo e tal. E aquele negócio. E eu fazia planos, escrevia numa folha de sulfite, tudo. Todos os planos. Todos os planos, não tinha dinheiro, não tinha R$1. Eu não tinha R$1. A verdade era essa.
Não tinha Mas nada. os planos você Mas tinha. tinha os Tudo planos escrito. e a promessa, né? É. E aí eu recebi esse dinheiro, esse ponto, e agora? Agora vai dar Agora tá certo, tudo bem. tá tudo bem, não sei o quê. Aí eu me lembro que chegou um casal que morava nesse seminário conosco. Eles eram um casal casado, eles tinham dois filhos e tudo. E eles chegaram um belo dia, sentaram-se perto do banco com a gente, começaram a chorar e dizendo assim, ai, gente, não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos. Nós não vamos sei ter o que quê. tirar as crianças Tirar da as crianças da escola. escola. E aí eu caí na besteira. Não, besteira não. Caiu na unção. Caí na unção, que é melhor essa. Eu perguntei, Perguntar quanto que ele que é estava isso? devendo na escola. E aí o rapaz falou assim, é 400. Eu, 400? Aí ele Eu olhou olhei pra mim. Olhei pra ela e a Paula olhou pra mim e disse, então tá aqui os 400. Voltamos a não ter nada de novo. E aí a gente saiu do Só um adendo. Esse casal é missionário. É. Os dois filhos hoje já são casados com filhos, também são missionários. Então são todos missionários. É uma família de missionários. E aí eu me lembro que chegou o final do ano, a Paula foi para cá, para Araçatuba, e eu tinha que vir. Só que eu tinha que vir como? Porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu correndo das coisas do casamento aqui, né? E aquela coisa, eu orando, Senhor, eu tenho que ir para algum lugar. Aí me deu a ideia do seguinte, eu vou esperar o avião da FAB, que é que você pode ir de graça, né? Você acha que ele sonha? São Paulo. E aí eu entrei em contato com a aeronáutica lá em Belém, e os caras falaram assim mesmo, ó, o avião sai, tem uma data determinada e tudo, o avião sai, tudo, é de madrugada, mas assim que a gente ligar para você, você tem que sair correndo e vir para cá. E eu, tá bom. E eu passava o dia inteiro no telefone, que era naquela época, era telefone, não era nem celular, era o telefone de linha mesmo. E eu ficava lá o dia inteiro, gente, tudo. E arrumada. Bolsinha arrumada. E fazia bico, né, para conseguir algum dinheiro, capinava o quintal de alguém, limpava a frente de alguém, que era a única coisa que eu conseguia fazer naquela época. E eu voltava, né, e olhava e dizia assim, gente, nada. E até que um belo dia a gente recebeu uma oferta, né, e essa oferta comprou uma passagem. Comprou a passagem. Da BRA. BRA. Voo, lembra da BRA? Não, era essa é muito nova, Nath. O Rafa lembra da BRA. Então é pra eu lembrar também, eu sou mais velha que ele. Era da Mas BRA. é porque eu conheço nessa parte de aviação, você não conhece. Aí, rapaz, eu vim embora. Eu peguei o voo, só tinha um voo para ir. Para voltar era outra história, mas eu tinha o voo para ir. Eu fui até São Paulo, né? Eu me lembro que o voo, no meio ali entre Goiás, mais ou menos assim, teve uma turbulência tão grande, quase que eu pensei que ia cair. E aí, eu acho que entra muito com essa questão que a gente tem da vitória sobre o mundo, a vitória em Cristo Jesus e as promessas. Que eu me lembro que todo mundo entrou no voo desesperado. Ficou desesperado por conta dessa turbulência, porque a turbulência foi tão forte que eu pensei que realmente o avião ia cair. E eu parei na hora, eu fiquei assim, me deu uma paz tão grande, Nath, me deu uma paz tão grande que eu olhei e disse assim, Senhor, se essa é a hora, tamo junto. Mas não, gente, ia que casar, não ia cair aquele avião. Então, imagina. E aí cheguei lá em Congonhas, né? Foi em Congonhas, cheguei em Congonhas, peguei o ônibus, né? Consegui uma passagem de ônibus também. Outra luta. Até aqui Araçatuba, cheguei em Araçatuba, não tinha nada. Aí chega na minha história, que aí eu tinha combinado com Deus que a hora que meus pais vissem, meu pai especificamente, né? Eu sempre tive uma referência muito boa de pai. E meu pai sempre foi muito pontual na minha vida. Se ele falasse não, é não. E eu terminava, eu fazia. O que ele mandava, eu fazia. Eu sempre fui muito obediente. E aí, esse meu pai bateu o olho no Marcos e falar, não, eu não vou casar. Só que eu não falei isso pra ele. Aí era 3h da manhã, o ônibus chegou. O Marcos desceu do ônibus. Ele parou na porta e eu falei, pai, é o Marcos. Meu pai olhou pra ele assim, virou pra mim e falou assim, é ele, filha, pode casar. Nossa.
E isso fez... É de Deus, né? É Deus purinho, puro. gente. E isso fez com que no nosso primeiro ano de casamento nós não separássemos. Porque nós nos conhecemos no casamento, né? Porque no seminário só podia pegar na mão. Conversava muito pouco, porque tem muita regra, né, para acontecer. Na época, o seminário tinha quase 300 alunos. Nossa. Como que deixa, né, solto? Não, tem que no ter meio regra. do mato. No meio do mato. Então, tinha muita regra. Eu fui conhecer Marcos casada. E eu me lembro que quando eu tive todas as desilusões, eu falei, Deus, eu não quero mais saber de homem. E aí, Deus falou assim, para com isso, idiota. Você é muito tonta, você não vive, imagina. Eu gosto da fruta, entendeu? Eu gosto, entendeu? Que bom, né, irmã? Glória a Deus. Eu falei, para de ser tonta, você não vai ficar sozinha. E aí eu, não quero mais saber de homem, para. Menina, você não vai ficar sozinha. Aí eu lembro que eu ouvi isso, eu estava no quintal de casa. Eu falei, tá bom, Deus. Se o senhor tem um homem, então, de Deus, né, do Senhor para mim, eu dou 6 meses. Namorar, noivar e casar. Na minha cabeça estava assim, nenhum homem vai fazer isso. Porque eu já tinha tido as desilusões. E eu lembro que quando eu fui fazer a conta... Tinha dado 6 meses. E 2 dias. Aí eu falei assim, por que os 2 dias se eu combinei com o senhor 6 meses? Olha que ousada, xarope. E ele falou assim, porque é no meu jeito, não no seu. Nossa. E assim, né? E estamos aqui juntinho. Assim, aí o primeiro ano a gente só não largou por conta dessas convicções que eu tive. Que era de Deus. Que era de Deus, porque eu lembro que a gente tinha nada, né? Teve um dia que a gente tava brigando tanto, porque é água e óleo, nós somos muito diferentes. Muito. Temperamento, tudo, criação, tudo. E eu lembro que a gente não podia brigar dentro do seminário porque o reitor morava do lado da nossa casa. E a gente morava num quartinho lá. Era um ex-galinheiro. Ex-galinheiro. As paredes eram uma casca de ovo, então era tudo muito fininho. Batia na porta do reitor, eu abria a porta da minha sala achando que estava em casa, que estava me chamando, entende? Aí eu lembro que a gente queria brigar. E não podia. Não podia. Eu sei que ele pegou uma bicicleta. Me botou na carona. E eu tive que subir uma ladeira ainda pra brigar. Pra brigar. Pra brigar numa praça. E lá na praça, a gente... falando um monte, e assim, gritando. Era uma praça que era vazia. Eles assim, passavam só era uma os BR, nossos olhos, né? Porque era uma BR do lado da praça e passava ônibus lotado de gente. Aí gritava, os caras gritavam assim do ônibus, não perdoa ela, não! Bate nele! A gente brigou feio aquele dia. E aí, eu lembro que na minha cabeça tava assim, eu só não largo de você porque eu tive todas as provas de Deus, que você era um homem da minha vida. Eu pensando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sabe por que eu não te largo? Porque eu tenho certeza que você é mulher. Você pra mim, Aí eu comecei a chorar e eu também. Eu acho que aquele dia foi a única briga pesada nossa. Depois daquilo a gente entendeu e fomos seguindo. Porque a gente não tinha ninguém para cuidar da gente na época, né? Tudo que a gente viveu, né? Nós fomos cuidados mesmo, assim, pastoreados aqui com o bispo e a bispa. Entende? A gente tem uma dívida de gratidão eterna. Vocês tiveram que aprender muita coisa sozinhos. Com Deus e com o Espírito Santo, com Jesus. Sendo que a gente ainda era muito tradicional, nem tinha muita noção dessa questão do Espírito Santo, do poder dele, né? Através de nós, em nós. E então, assim, tudo que Deus fez na nossa vida foi muito lutado, né? Nada veio de graça. A gente não teve família que deu casa, que deu carro, que pagou casamento. Eu não tive festa de casamento, né? Aquilo que meu pai pôde me dar, eu tive, né? Eu fiz a opção, mas eu não queria deixar meu pai endividado. Aí comprei uma briga, não quero festa. Meu pai, imagina como... Pai, eu quero ir embora e eu quero deixar você dormindo em paz. Eu não vou fazer isso com o senhor, essa não é a minha realidade. Tive tudo. E assim, sempre foi tudo muito lutado, muito... Mas é incrível como a presença de Jesus sempre foi na frente com a gente. A gente nunca teve dúvida. Eu sempre falo, eu nunca passei fome, Nath. Nunca me faltou. Eu nunca fiquei sem uma roupa, eu nunca fiquei sem um sapato. Eu não sei o que é. Eu não tinha tudo o que eu queria.
Mas você tinha tudo que você precisava. Eu lembro de um tempo no seminário que a gente esperava até o último segundo para entrar o valor as mensalidades não, porque a gente tinha, né, as igrejas, mas o que era extra, né? Às vezes a gente passava o cartão, não tinha nada em casa, tinha 2 centavos na conta. Aí aí comia a última mortadela, fazia o último bocado de arroz, que mortadela antigamente era barato, né? Hoje não mais. E aí no outro dia que não sabia o que ia fazer, tinha lá um valor de uma compra. A gente ia fazer. Então, assim, eu nunca passei fome. Nunca, nunca. Então, Deus sempre, eu sempre tive a certeza do que Ele queria através da minha vida. Até no campo missionário. Nós fomos missionários 16, 17 anos, né? E na Bahia. Na Bahia e no Pará. Pará e Bahia. Pará e Bahia. Nós trabalhamos com as comunidades ribeirinhas e na Bahia nós trabalhamos com os pescadores. E até no campo missionário a gente viu o mover da mão de Deus. A bondade do Senhor. Eu sempre costumo dizer que a gente via muito forte Salmo 23, o verso 1, que dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é verdade, porque mesmo que tudo lhe falte, esse é o sentido do Salmo 23. Mesmo que tudo lhe falte, mesmo que essa água te falte, mesmo que o alimento te falte, ainda assim, o Senhor, que é o dono de todas as coisas, Ele jamais vai te faltar. Ele sempre está presente. E Ele sempre vai estar presente. E ali, naquele momento, Ele vai prover alguma coisa. Eu me lembro que a gente sempre viu a mão de Deus se movendo e a bondade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Deus sempre moveu pessoas para nos abençoar. Deus sempre moveu coisas para nos abençoar. A gente nunca teve muito. A gente nunca teve essa questão do luxo, né? Mas sempre o essencial. Mas sempre o essencial. E o essencial com Deus é muito. Porque, assim, a gente olhava e dizia assim: poxa, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida hoje. Muito obrigado, Deus, porque, poxa, nunca o Senhor deixou faltar em casa. Isso é uma coisa que sempre agradeço. Deus nunca deixou faltar. A gente talvez não poderia ter comido um filé mignon, alguma coisa assim, mas pelo menos um arroz com ovo tinha, né? Eu me lembro de uma vez que... Farofa de ovo. Farofa de ovo. Eu me lembro de uma vez que a gente estava no seminário ainda, né? Uma coisa muito simples. A gente estava no seminário e eu falei para Paula assim: poxa, tô com uma vontade de comer um bom churrasco, uma picanha, assim, bem legal, mas a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. E eu me lembro que eu acabei de falar... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu acabei de falar... Uma pessoa bateu na nossa porta e disse assim: cara, eu tô fazendo um churrasco, fiquei com vontade de te chamar. Você não quer ir lá? Quando eu cheguei lá, tinha o quê? Picanha. Não só picanha, era um grupo de japoneses que estavam fazendo um churrasco ali na casa de um missionário amigo nosso, e eles trouxeram camarão. Eles tinham camarão no espeto assando. Você não tem noção. Eu acho que eu nunca comi um churrasco tão farto. Nossa, era um negócio... Foi aquele dia. Aí, na outra semana, não sei o que foi, eu tava com vontade de comer pão feito em casa. Eu sou apaixonada por pão feito em casa. E aí nossa, amor, que vontade de comer um pão feito em casa. Ele mas eu terminei. Era a Priscila, né? Era a Priscila. Ai, Paulinha, fiz um pão, trouxe aqui pra você quentinho. Tirou o paninho, assim, sabe aquela coisa, paninho? Tirou o paninho, assim, meu Deus. Então, detalhes, né? Eu tô até assim, tô sem palavras hoje. Eu não tô conseguindo conduzir o podcast hoje. Sério mesmo, gente. Vocês não têm noção, porque assim... É realmente Deus de detalhes, né? Porque... muita coisa que a gente lê na Bíblia, muita coisa que a gente fala, né, que aconteceu há 2000 anos atrás, se repete, né? Sim. E se repete de uma forma muito real. É vivo, né? É vivo. É que muitas vezes a gente não para para observar. Para ver os detalhes, principalmente na vida que a gente vive hoje, né? Com tanta informação, com tanta coisa fácil. Tanto frenesi, né?
a gente não para. Às vezes, Deus tem que parar a gente pra gente dar valor em algumas coisas. E, sinceramente, gente, eu realmente tô assim... não tô conseguindo, Rafael. Tô emocionada, porque, assim... É de Deus, sabe? É muito lindo ouvir uma história dessa. É tipo, eu realmente assisti um filme ao vivo, porque enquanto vocês contam, eu meio que enceno na minha cabeça, sabe? Os fatos que vocês estão contando. E eu acredito muito nessas coisas que Deus coloca a pessoa certa, na hora certa. Que às vezes você nem fala, você só pensa e ele faz, sabe? Eu acho que tudo isso tem muito a ver com o tema que a gente tem hoje. Porque, assim, eu li esse tema durante a semana. Toda a gente leu. E eu estava vendo ali, por exemplo, o João falando a respeito, né, dessa questão da vitória ao mundo. E, claro, lógico, nós temos as nossas lutas, mas a vitória no mundo nós já temos, que é em Cristo Jesus. E uma coisa que moveu muito o meu coração é como o João fala a respeito do amor. E isso nos dá a vitória no mundo. Agora sim, o amor é algo extremamente obediente, né? Porque ele fala assim, se nós obedecermos os seus mandamentos, nós estaremos amando ao Senhor. Essa é a verdade. Então, assim, eu vejo assim, por exemplo, a nossa história, minha e da Paula, assim, a gente obedeceu ao Senhor. A gente obedeceu. Essa obediência. E a obediência te gera uma gratidão. E a gratidão te faz entender que o seu amor pelo Senhor é infinito, é grande, entendeu? Então, por exemplo, quando você, como eu falei para você, assim que eu acho que você também sentiu isso, né? Quando você voltou, você falou que você voltou tão voraz, lendo a Bíblia, orando e aquela coisa, e querendo impactar as pessoas. Isso é legal. E isso é bacana, isso é sensacional. E eu acho que é isso que a gente precisa entender, que é uma forma de amar ao Senhor em gratidão e obediência, entendeu? E ao ponto de a gente olhar e dizer assim, não é que eu tenho que fazer algo para ser salvo. Não, vai muito além disso. Vai muito além disso. É porque hoje eu entendi que eu já tenho a salvação. A A partir do momento que eu reconheci que Jesus morreu por mim, eu já sou salva. Acabou. Acabou. Ponto final. Eu poderia continuar vivendo aquela minha vidinha, do meu jeitinho. Você estaria no tudo céu ok, com ele. que eu ia morrer e eu ia pro céu. Eu sei disso. Só que aí eu acho que o ponto que pega mais, e aí eu acho que vira meio que a nossa vida de ponta cabeça, é quando a gente realmente sabe isso, mas a gente não quer viver só isso. Exatamente. Exatamente. E aí, Aí que o buraco é mais embaixo, né? mais Começa exatamente. a água mover. Porque você começa a mover as coisas por amor. E o amor da graça de Deus, e vai tudo. E você é tão grato ao Senhor, você ama tanto ao Senhor, e diz, não, eu não posso morrer só com isso. Eu preciso que outras pessoas ouçam. Eu preciso que outras pessoas vejam. Eu preciso que as pessoas vejam o Deus de milagres que faz nisso. Né? Eu estava fazendo minha devocional alguns dias atrás, e eu gosto muito de fazer devocional tirando um livro da Bíblia. Né? A minha Bíblia é toda escrita, porque eu paro, eu leio um capítulo só, e eu fico lá mastigando aquele capítulo, e vou, e vejo o que Deus fala, e vai escrevendo tudo. Acho que eu já gastei umas 4, 5 Bíblias nisso, né, amor? Aí quando acaba, quando não dá mais para escrever, eu dou a Bíblia para alguém. Eu pego outra e vou lá e tudo. E eu me lembro que Paulo falando para Timóteo, no finalzinho da sua carta, ele falando que estava derramando a sua vida como oferta ao Senhor, né, como oferta de libação ao Senhor e tudo. E ele usa um versículo ali que ele fala assim mesmo: qualquer jogador ou qualquer atleta, ele vai receber o seu prêmio se ele seguir as regras. Cara, é fantástico isso. Eu olhei assim e disse, não, é isso mesmo.
Porque se você segue até o final, Todas as regras. todas as regras, você demonstra o quê? Que você é obediente. Se você demonstra que é obediente, você demonstra que você ama aquilo. Porque você só obedece a algo que você ama. E se você demonstra que você ama, você mostra a sua gratidão. Cara, É perfeito. É perfeito. Então, assim, eu acho que o que nos falta hoje, justamente, nessa questão de vencer o mundo, é entender a graça. É você entender o que é a graça. Porque, às vezes, as pessoas olham e dizem assim, olha, a gente vai vencer o mundo. Eu não consigo vencer essa tentação. Não, você pode até perder uma batalha ou outra, mas a guerra, quem vai vencer é o Senhor. É inevitável. Só obedeça as regras. Só obedece as regras. Por exemplo, teve muitas batalhas na minha vida que eu perdi. Mas em todas elas, eu recorri ao Senhor. E quando eu recorri ao Senhor, o Senhor me deu a vitória. E hoje eu vejo assim, poxa, obrigado, Deus, porque o Senhor me deu a vitória. Eu estou numa fase na minha vida que é bem íntimo, até o que eu vou explicar aqui, mas eu acho que cabe nesse podcast, porque eu acho que muitas pessoas podem viver, né, e passar por isso, e às vezes não entender, e eu estou sentindo no meu coração de falar, porque talvez vocês Amém. tenham algo para me trazer sobre isso. Nem estou seguindo o que eu... Eu vi que você jogou do lado do caderno. Porque Deus sabe de todas as coisas, né? E tomou uma direção totalmente contrária do que eu pensei que fosse, e amém, porque hoje eu realmente obedeço. Mas eu tô numa fase da minha vida que, tipo, muitas coisas que eu dava valor e que eram importantes para mim, principalmente ligado ao material, à vaidade, ao corpo, de repente... Faz sentido. Aí, às vezes, parece que é muito confuso, porque às vezes parece que eu não... Não sei. Como que eu poderia falar isso para também não tornar de uma forma tão agressiva? Mas, assim, parece que às vezes perdeu o sentido da vida. Todas aquelas coisas que tinham sentido na vida para mim, sabe? Sim. E que aí parece que hoje a única coisa que realmente faz sentido para mim é quando eu estou conectada com Jesus. Aí parece que eu não quero mais viver o resto, sabe? Parece que eu só quero viver Jesus. E eu falo, Senhor, mas até que ponto isso é saudável também? Porque eu sou humana. Eu estou vivendo uma guerra dentro de mim que eu nunca vivi com Deus. Que eu não sei se essa guerra também é boa ou não. E eu também não sei se isso vem dele ou não. Porque se eu estou viva, eu preciso, de certa forma, não sei, amar as outras coisas também igual eu amava. Sim. Eu não sei se é um período que Deus está me tratando ou me mostrando algumas coisas, mas, tipo, às vezes eu olho para a vida e aí eu falo assim, Senhor, mas não tem sentido nenhum, sabe? Parece que não tem sentido nenhum, nada. Não tem sentido dinheiro, não tem sentido nada. Tipo, a vaidade não tem sentido... Ter coisas não tem sentido... Tipo, não tem sentido nada. Só tem sentido hoje, na maioria das vezes, para mim, quando eu realmente estou conectada com ele. Esse dia eu falei pro Rafael, quando a gente saiu do Alto de Páscoa, eu falei assim, Rafael, eu não tenho vontade de ir embora da igreja. Não que a minha casa não seja um lugar que eu amo estar, mas quando eu estou perto de Deus, parece que minha vida está sob controle, sabe? E que quando eu saio daquele local, parece que eu tô perdendo o controle da situação. Uhum. Talvez eu até corte esse pedaço, mas... mas é porque eu não acho que deve cortar esse pedaço de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu tô aqui em prantos. Tá acabado. Eu tô em prantos porque, ouvindo a história dos pastores, eu percebi que uma vida inteira eu neguei a Deus. E Amém. Ele nunca me abandonou. Nunca. E ele escreveu a minha história certinho. Assim como vocês. Sofreram para se encontrar. Tiveram as suas lutas. Eu percebi que ele preparou todo o caminho, mesmo eu negando ele, falou, não, cara, você não existe. Você não... Era uma ciência, assim, que eu...
estava ligado na ciência, fala, não, ele não existe, mas ele preparou. E ele trouxe o exemplo dessa mulher, que me traz muita felicidade. E que... eu não sei, eu tô só aqui pensando o quão maravilhoso é você negar alguém. Que pessoa que será negada e que te ama em dobro, no triplo e te entrega maravilhas. E Sim, quando é você verdade. se conecta e aí você fala, meu Deus, olha isso, que eu fiz durante tanto tempo. E agora eu sinto a presença de Deus. Amém. Ela me ajudou muito, a Natália me ajudou demais com um exemplo. E Natália, você só está passando por um momento. E Amém. esse momento vai passar. Porque você toca a vida das pessoas. Amém. Você ajuda, você traz palavra de conforto. Mesmo quando você só fazia maquiagem, você falava da beleza de dentro para fora, de estar bem. Você passa assim por um momento de provação. Deus está te provando muitas coisas. Já já tudo vai passar. Amém. E você vai continuar indo na casa dele com a frequência certa e trazendo alegria, trazendo a Natália para todo mundo que hoje tá vendo o melhor de você, que é dividir. Tem alguma coisa mais maravilhosa do que dividir a paz eterna com alguém? E hoje você tá trabalhando para Deus. Amém. E não sei se... Bom. Tem muita coisa acontecendo aqui, gente. É uma presença incrível. Lembra quando eu falei que eu fiquei muito assim? Falei, né? Estou recebendo um convite da Nath. Quem sou eu na fila do pão? E eu lembro que eu orei e falei assim, Deus, eu quero levar um presente para a Nath. E aquilo ficou, eu compartilhei com o Marcos e a gente passou, né? Desde quando conversamos, a gente orando. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Agora eu entendi. Entendeu? Deus é Gente? muito lindo, gente. E nosso maior desafio hoje não é o ministério, não é finanças, não é viver. Nosso maior desafio hoje é educar as nossas filhas, criá-las. É fazê-las mulheres de Deus. De Deus, que influenciem, que... E esse questionamento nosso, a gente chegou num ponto que a gente falou assim, Jesus precisa estar visível 24 horas dentro da nossa casa. E o lugar que a gente mais tem acesso à nossa casa é a nossa mesa. É a mesa. Mesa, tudo. A gente é das antigas. A gente toma café junto. Também, mesa da cozinha. É mesa. A gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente... Tudo junto, né? É família. A frase de Radassa é família, né? Enfim. E na nossa mesa, nós temos algo que representa Jesus. E nós trouxemos para você, para a sua casa. Eu coloquei... Não está embrulhado, tá? Porque Deus, eu só peguei. E antes... É simples. Na verdade, que eu vou montar para você. Monte aí, que é melhor. Aqui. Nós tiramos uma cadeira da mesa e a mesa... Eu vou te mandar a foto. E isso aqui é Jesus. Na nossa casa. E representa o lugar lugar dele. dele, sabe? Isso é muito lúdico, né? Eu até tirei a foto para você ver como é.
Pode pegar. Tem o quadro da família, né? Passa para o lado, tem aí no mais forte. Tem o quadro dos leões e tem esse lugar lá. Que eu peguei uma taça, peguei um negócio de um jogo e... Mostra ali, ó. Vê se dá. Não dá pra ver, mas tá ótimo. Depois eu te mando a foto, se der para recortar e pôr. E esse foi o jeito que nós tentamos fazer para que as nossas filhas percebessem que Jesus está ali. Ele é o centro. Que ele é o centro, que ele é o lugar mais importante da casa. Nós prezamos por um ambiente de paz dentro de casa. Não que a gente não briga, a gente briga na frente das meninas e a gente se pede perdão na frente das meninas, porque elas precisam entender que casamento não é um mar de rosa, casamento tem dificuldade, mas as pessoas pedem perdão e se acertam e tá tudo bem. Né? Mas esse é o lugar a qual é o lugar mais importante, sabe? Pode chegar 15 pessoas em casa, a mesa tem 6 lugares, tem 5 lugares, porque o primeiro lugar é dele. Né? E a gente não tira, vai comer no sofá, aquele lugar é dele. E quando eu vi Deus falando assim, você vai levar para a Nath? Eu falei, eu vou levar você para a Nath. Ele falou, vai levar, porque é o meu, esse é o meu. Nosso, é da nossa casa. É o meu, eu montei isso aqui, é o meu Jesus. Eu sei que é meio doido. Não é doido, é lindo. Mas é o meu. E eu falei assim, tá, eu vou levar pra Nath. Eu não sou muito de questionar. Mas eu não sei, é Jesus. Por isso que eu fiquei tão animada quando você me mandou o texto, você me mandou a coisa. Porque isso é Jesus. E Deus, sabe, Jesus está preparando tudo. O que você está passando, Nath, eu não sei se veio na sua cabeça, mas Salomão viveu isso. Que nada importava, ele tinha tudo, nada importava. Só o que importava era a presença, era ele. Então você tá nesse mix, você tá no meio desse sentimento. Salomão pôde escrever, né? Você tá podendo passar para o mundo, tá tudo bem, eu tô em crise, mas tá tudo bem, porque ele tá trazendo pessoas para mostrar, eu tô com você, eu vou ficar com você para sempre. É só continuar sem muita noia, sem muito questionamento. Eu terminei de ler um livro, agora chama Fecha Matraca. Eu quero que você leia esse livro do Steve Furtick. Não é de você... É mulher faladeira, fofoqueira. Não. É você fechar as vozes que tem dentro de você e falar assim, não faz sentido, faz sentido, não faz sentido, faz sentido. E ouvir só a voz de Deus. Amém. Você vai continuar inspirando, você vai continuar maquiando, você vai continuar sendo linda, você vai continuar sendo uma influencer incrível, mas... atrás de tudo isso, na frente, dos lados de tudo isso, ele vai brilhar, entende? Então, assim, tá tudo bem. É o que o Rafa falou. Tá tudo bem, você vai continuar sendo o melhor médico, você vai continuar sendo a melhor influência, vocês vão continuar sendo... vocês vão ter uma descendência. Sabe, isso aqui quer dizer família. Família. Vocês vão ter uma descendência. Sabe, seus filhos vão governar. Sabe, eles não vão ser pequenos, eles serão grandes, porque vocês vão poder dar o melhor estudo, o melhor... Sabe, vai ser demais. Eu acredito, gente, eu creio que nós vamos ter de Araçatuba um presidente da nossa república. Eu tenho investido isso na minha filha. Se for ela, glória a Deus. Se for a de vocês, glória a Deus. Eu creio. Não foi à toa que Deus trouxe o bispo e a bispa para cá, para fazer esse mover todo. Sabe, eu nunca imaginei voltar para Araçatuba. Eu sei que eu não sou, assim, tão boa no que eu faço, mas o que me vem à mão, eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque eu quero que minhas filhas governem. Se tem algum lugar que eu não vou, elas vão, sabe? E isso quer dizer delas entenderem quem ele é. E tudo começou na gente. Deus resgatou o Marcos, né? Um homem, assim, difícil, e colocou com uma boneca. Eu tenho noção de que eu fui protegida a minha vida toda, apaixonada por Jesus, sabe? Para mim, Jesus é meu tudo. Eu sempre falo para ele, quando eu tô com ele, eu falo assim, eu só te amo. Eu não tenho nada para falar. Eu só te amo.
sabe? Eu só posso te amar. Eu sei que eu não sou boa, eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que tanta coisa, mas eu só te amo. E a forma de passar isso para as minhas filhas é a presença dele, é carregar a presença. É uma coisa que eu sempre falo. O que eu carrego? Eu quero chegar nos ambientes e as pessoas sentirem Jesus, sentir alegria, olhar nos meus olhos, ver ele. Sabe, a minha fala, é ele, sabe? E eu queria deixar com você aquilo que faz muito sentido para minha casa, para as minhas filhas, e vai fazer sentido para você, para o Rafa, para os filhos de vocês que Em nome de estão às Jesus. portas. Amém. Eu creio nisso. Na casa de vocês. Amém. Aonde vai ficar, não, né? É de vocês. É simples, não é algo, né? Naquela taça de $1 milhão. Mas isso fez tanto sentido para nós. Tem feito tanto sentido para nós. A gente, eu posso, além de deixar em casa, a gente pode trazer todas as vezes, Natália? À vontade, por favor. É de vocês. Eu acho que a única palavra que eu De tenho para vocês. dar para você e para você, Rafa, enquanto o Paulo estava falando e você falando e o Rafa falando, eu me lembrei daquele jovem nos evangelhos que chega com Jesus e fala tanta coisa, né? Ah, eu já faço isso, já faço aquilo, já faço aquilo outro. E Jesus diz assim mesmo, olha, dá tudo que você tem, dá todas as coisas, vem e me segue. Né? E Jesus termina aquela história toda ali, o rapaz não vai e tudo, fica triste, mas Jesus termina aquela história dizendo assim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Eu acho que é isso, cara. Todos nós negamos a nós mesmos. Eu acho que Deus ele não quer que a gente abra mão dos talentos que Ele nos deu. Porque Ele nos deu talentos. Você vai aperfeiçoá-los. Você vai aperfeiçoá-los. Você pode fazer algo maravilhoso, como você está fazendo aqui. Um Inspire mesmo foi assim. Você contou essa história. Mas você negou algo que muitas das vezes tu achava que estava te preenchendo. E hoje não. Você está colocando a cruz do Senhor. Você está carregando essa cruz. E essa cruz vai te sustentar. Sabe? É algo extraordinário isso aí. A presença do Senhor, ela vai estar na família de vocês, em nome de Jesus. Amém. Jesus é a vitória. Amém. Gente, realmente, eu acho que quando Deus me direcionou e pediu para eu fazer esse podcast para Ele, né, que eu recebi esse convite do Senhor, eu poderia ter falado não, né? Uhum. Mas eu não falei. Já foi muito difícil para mim. Eu já até falei esses dias nos stories, no Instagram, que por muitas vezes eu tive medo de me assumir cristã, né? De ter essa voz ativa e perder seguidoras e perder trabalhos. Só que realmente quando eu entendi que tudo vem dele, né? Tudo é para ele. Entregue, me siga. Entregue, me siga. Eu não tenho que ter medo de nada, né? E aí, no Alto de Páscoa, quando cantou aquela música, e depois o pastor, no final daqui eu fui, falou que o medo não pode parar a gente. Realmente, o medo não vai me parar. Glória a Deus. Mas eu só tenho que agradecer a vida de vocês, porque Amém. às vezes eu não entendo, né? Como muitas pessoas não entendem quando Deus fala, quando Deus pede. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas será que é Deus que está falando? Ai, mas será que é de Deus? A gente, às vezes, eu ainda que estou nova nisso, que para mim é muito novo, muita coisa ainda. Eu assumo que ler a Bíblia, ter uma Bíblia de estudos é minha primeira, sabe? Então, muita coisa nova para mim. Só que uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, é de Senhor, que eu seja sensível ao seu toque, ao seu falar, que eu entenda o que o Senhor está me pedindo naquele momento. E eu creio que todas as vezes que Ele vem falando comigo, eu sinto que vem dEle,
E realmente, vocês hoje estarem aqui e tudo que está acontecendo aqui ao vivo, porque a gente já viveu algo muito sobrenatural aqui, que foi com a pastora Esther e com o pastor Fabrício, mas que não foi gravado, que realmente eu creio que era uma coisa para acontecer para a gente. Amém. Mas se isso hoje aconteceu no momento de gravação, eu creio que não é para ficar aqui. Eu creio que Deus quer alcançar vidas, quer que pessoas realmente vejam algo real da manifestação dele, né? Não editado e não Forjado. combinado, né? Então, assim, eu não vou cortar, vai exatamente do jeito que aconteceu aqui, porque Amém. eu creio que Deus vai trabalhar em outras vidas. Amém. Nath, eu posso falar uma coisa para você? Veio muito forte no meu coração. Com certeza. Você estava falando a respeito da sua maquiagem, né? Como você inspirava as pessoas. O Rafa falou isso. E eu me lembro que quando nós estávamos na Bahia, lá no campo missionário, e numa vila de pescadores, as mulheres, elas não têm nenhuma vaidade, nada, né? O cabelo é tudo enrolado, aquela coisa toda, né? Não que não tenham vaidade, elas têm, mas não... Do jeito delas, do né? jeito delas, não aqui. E eu me lembro uma vez que Deus tocou muito forte no meu coração de fazer um Dia das Mães diferente na igreja. E eu falei para Paula assim, amor, eu quero fazer um Dia das Mães diferente. Eu quero que essas mulheres, elas possam ir num salão de beleza. E a Paula olhou para mim e falou, não, mas tá doido. Eu disse, não, vamos fazer. E eu me lembro que eu comprei uns cremes, claro. A gente desmontou a igreja. A gente desmontou a igreja. Eu comprei uns cremes, é claro que eu pedi para as irmãs comprarem. Se for por mim, já foi, já tinha acabado. Mas eu comprei creme, chamei umas irmãs para fazer uma chapinha, né, aquela coisa toda. E eu fiz uma manhã de salão de beleza para as mães da comunidade. Da comunidade. Rapaz, Era pintou de mulher lá e tudo, as mulheres, tudo. Eu sei que, assim, deu 1h da tarde, as mães estavam lindas mesmo, sabe? E quando você estava falando a respeito dessa questão da maquiagem, tudo e tal, e o Rafa falou, né, que você leva essa beleza, isso. Como isso é essencial? Como isso é essencial? Porque eu me lembro de uma daquelas mães olharem para mim, olhou para mim e agradeceu chorando. Ela agradeceu chorando mesmo, falando assim, poxa, pastor, muito obrigado, porque eu nunca fui num salão, eu nunca tinha arrumado meu cabelo, eu nunca tinha, assim, feito algo, parece que é muito distante essa realidade daqui da gente hoje aqui em Araçatuba, mas é verdade. E às vezes as pessoas elas não sabem como fazer, ou fazem isso, aquilo, outro. E você vai trazendo esse talento para essas pessoas. Esse testemunho, ele é mais para te fortificar. Você não parar. Não pare, filha. Deus te deu esse talento, então use esse talento para a graça do Senhor. Sabe? Por quê? Porque pessoas vão ser impactadas com isso. Sabe? Pessoas vão ser impactadas com o seu talento. E pessoas vão ficar mais bonitas com o seu talento. Né? Então, assim, foi uma coisa simples que eu fiz para aquela mãe naquele dia, mas ela me foi tão grata. E aí eu me lembro até hoje ela falando assim, eu vi o amor de Deus aqui. Te lembra, amor? Eu vi o amor de Deus aqui. Estou lembrando da Jucimara. A Jucimara. Uma mulher que tinha um problema mental. E os gêmeos, ela tinha gêmeos. A gente coordenava uma creche lá. E os gêmeos nasceram praticamente dentro da creche. Ela tinha um distúrbio mental. E eu lembro que a gente arrumou a Jucimara. Quando a gente colocou o espelho na frente dela, ela segurou o espelho e ela ficou se olhando. Ela ficou horas ali. E eu lembro do David e o Jonas. Minha tia. Minha mãe tá linda. Então, assim, vai além da maquiagem. Entende? Não é só uma questão de vaidade. Não, você traz a identidade das pessoas.
Por isso que Deus está organizando a sua identidade. Ele está te organizando para que você faça... Não que você não faça bem, você faz extremamente bem, mas que você faça com glória dele, com a graça dele, com a unção dele, né? Não é só pregar. Não é. Não é. Esse é um governo que você tem nas suas mãos. Foi através da maquiagem que você tem tanta influência. E através dela, Deus só preparou o caminho, né? Primeiro veio João Batista, depois Jesus. Ele só preparou para que você tivesse esse campo de influência tão grande. E tá tudo bem. E quantas mulheres você vai poder impactar? Quantas meninos você vai poder trazer de volta essa questão da feminilidade, né? Dessa questão do feminino? Quantas meninas você vai poder impactar dizendo assim, eu posso ser uma mulher bonita, maquiada, linda. Eu não vou ser uma mulher vulgar. Eu vou contra o que o mundo fala, né? Você pode ser diferente. Você vai ser uma mulher linda e essa mulher linda vai trazer a graça de Deus. E vai ser tão natural, nas estratégias ele vai te dar. Vai ser natural, vai ser leve. Eu me lembro que a gente, como era um campo missionário, a gente sempre teve muita ajuda de médicos ali, né? De pessoas fazendo trabalho odontológico, médico. Tinha um barco clínica, né? Tinha um barco né, clínica, a missão tinha um barco clínica. Nas ilhas. E eu me lembro de uma dentista missionária, amiga nossa, que ela ajeitou o dente de uma pessoa que nunca tinha ajeitado, né? Era da Ritinha. Ajeitou o dente e tudo, aí ela deu o espelho, sabe? O dente ficou perfeito ali. Ela deu o espelho para a Ritinha, olhou assim, e a Ritinha tinha um complexo com ela mesma. Ela não se achava... Estima baixíssima. Ela não se achava bonita por conta dos dentes. E ela arrumou todinho os dentes e tudo. E a Márcia, que era a missionária, deu o espelho para ela ver, né? E foi na hora que a Márcia falou assim para a Ritinha, sorri. E quando ela sorriu, ela disse, tá vendo como Jesus te deu um lindo sorriso? E a Ritinha começou a chorar. Essa irmã em Cristo, a Márcia, levou a Ritinha a sorrir e levou a Ritinha a Jesus. Através da profissão dela. Então, filha, Deus só vai te usar. Não precisou nem abrir a Bíblia. Deus vai te usar. Fique em paz. Amém. Quer falar mais alguma coisa, Rafael? Eu não consigo, eu só choro. Eu tô chorando do começo até agora. Amém. Gente, foi assim, maravilhoso. Foi além do que eu esperava. Deus, assim, ele é lindo, é um Deus de detalhes. A gente nem leu, mas depois, se vocês quiserem ler. A gente precisa de um segundo encontro para poder falar o tema. Para poder falar do tema que foi combinado, mas sim. O versículo que, né, o Espírito Santo tocou no meu coração é 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Vou ler rapidinho pra gente encerrar. Para encerrar e chamar eles pro episódio 2. Claro. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. 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 Então, assim, basicamente, né, tudo que a gente falou, todo o testemunho, eu recebi uma palavra profética e que eu acho que tem muito a ver com tudo que está acontecendo, que Deus vai me usar para levar muitos testemunhos Amém. Para as pessoas, e não só através da minha vida, mas através de vida de outras pessoas também. E hoje eu acho que assim, a gente viveu muitos testemunhos aqui, né? A história de vocês é um testemunho lindo. Vocês já me inspiravam, mesmo antes de eu conhecer a história de vocês. Porque de ver vocês, eu vejo Jesus. Amém. 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 Quando
o Espírito Santo colocou no meu coração para chamar vocês. Eu aqui no começo, né, falei que ele me mostrou muito a pastora Paula e a confirmação foi num domingo na igreja, que quando ela entrou eu nem conheci ela. Achei que era outra pastora ainda na minha cabeça. Eu pensei assim, mas quem que é essa mulher? Porque eu vi uma luz tão grande, eu vi algo tão forte. Eu não costumo chorar na ceia. Não é um momento assim que me emociona. Mas naquele dia em especial eu chorei. Da hora que você começou a falar até a hora que você terminou. Foi uma ceia assim, muito forte para mim. E naquele momento eu senti que realmente era vocês que Amém. Amém. Tinham que estar no podcast de hoje. E aí Deus só nos... Né? Só fez a gente chorar um monte. Só concluiu. Vai ser o podcast. O Rafa não vai conseguir limpar isso, não. Só concluiu com chave de ouro, porque ele é assim, né? Amém. A gente não tem que esperar menos do que isso, Não. porque quando tem a presença dele e quando a gente realmente está com o coração aberto e sensível para ele falar com a gente, Obrigada. para ele trabalhar, né, na gente, mudar o que tem que ser mudado na gente, provavelmente vai ser incrível. Então, Amém. Mas Amém. assim, obrigada, Senhor, obrigada, por esse podcast, por esse momento, com essas pessoas incríveis, com esse homem maravilhoso que me acompanha, Amém. que faz tudo acontecer também, porque vocês veem quando entra no ar, mas fora do ar, ele que resolve tudo. Eu só sou a boca que senta aqui para somos falar. testemunhas. Chegamos aqui, ele estava nas verdade. arrumações. Então, sem ele também, nada disso aconteceria. Então, somos um casal hoje que servimos a Deus. E, Amém. Senhor, estamos aqui para os próximos capítulos. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Uma coisinha só. Que eu senti. Hoje foi o dia que eu senti a maior presença de Deus na minha vida. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Amém. E vai ser assim para sempre, viu? Vai ser assim. Para sempre, porque quando você entra no Santo dos Santos, outro lugar não tem mais, sabe? É. Quando a Nath falou, eu vejo Jesus em você, essa tem sido minha oração de anos. Pai, eu quero que as pessoas olhem para mim e te vejam, não veja a Paula, a Paulinha, a pastora, a bagunceira, a que ri alto, a espalhafatosa. Não, eu quero que eles vejam o Senhor. E vai ser assim, porque você provou e não vai acabar. Vai ser Amém. demais daqui pra frente, é só isso. É só pra frente. É só Só pra pra frente. frente. Amém. Obrigado por essa Amém. simbolização tão linda que vocês trouxeram pra gente, que eu acho que é um presente que eu nunca vou esquecer da minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu espero vocês no segundo episódio Claro, com certeza. pra gente falar o que Ó, marca a data. A Natália tinha programado. Eu não escrito na programo GG. nada, quem programa é Deus. Eu só venho aqui. Tá nas mãos dele. Obrigada, Amém. tá? Amém. Um beijo, meu povo. Beijos, Até o pessoal. próximo. Tchau. Tchau. Ai, Ai, Deus. obrigado. Eu sei que a gente saiu daqui